Temos caminhado nesses últimos dias numa perspectiva de enfatizar a nossa responsabilidade com a Igreja de Cristo, a missão da Igreja de Cristo e qual é o nosso papel nesse ambiente de igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos sido gratos ao Senhor por esse tempo que temos caminhado juntos. São um ano, mais ou menos, e 4 meses que estamos caminhando juntos. E sempre com a preocupação de estarmos fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. Eu sou grato ao bom Deus que me deu a companhia, que já de hoje, o irmão Juliano Delfino. Para nós, eu e Ilma, ele é como se fosse um filho nosso. Eu não sei se ele teria idade para ser pai do Juliano. Teria idade. Estou vivido. Nosso amigo há muitos anos. Estivemos sempre juntos ali no Marapé, depois em Cubatão, depois aqui junto com os irmãos também. Sou muito grato a Deus pela instrumentalidade desse querido irmão, não só meu, mas de toda a minha família, meus filhos e tudo mais. Eu tenho certeza também que já é bem querido de vocês aqui. Quero ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1. Agora, a partir do versículo número 13. Efésios capítulo 1, a partir do versículo número 13. Diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminar os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queremos pensar hoje sobre a minha igreja. A minha igreja, tem um Deus.
A minha igreja tem um único Deus. Por que Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso? Essa carta ela tinha um único objetivo. E o objetivo dessa carta principal era falar da igreja enquanto corpo de Cristo. Por que falar da igreja enquanto corpo de Cristo àquela região de Éfeso? Porque aqueles irmãos precisavam entender qual que era o significado da missão da igreja, qual que era o poder a qual a igreja foi investida, qual era a atuação da igreja, porque eles enfrentavam uma grande dificuldade. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano. Era uma cidade tão grande que ela só era menor do que Roma. Milhares e milhares de pessoas se dirigiam a Éfeso. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade totalmente investida de paganismo. Era uma cidade onde existia um mito e um culto muito forte a deusa Ártemis ou deusa Diana. Houve uma história de que caiu uma imagem dessa deusa vindo direto dos céus, direto de Júpiter. Existia um templo a essa deusa que é considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Você imagina, queridos, os irmãos iniciando ali a batalha espiritual de pregação do Evangelho numa cidade profundamente fundada e baseada na idolatria. Era nessa situação que aqueles irmãos de Éfeso viviam. E mais do que isso, eles sofriam profunda perseguição, porque os discípulos, os seguidores, os adoradores daquela deusa entendiam que os cristãos eles eram inimigos do templo. Existe um certo texto em Atos onde vai falar que os cristãos em Paulo sofreram perseguição daquelas pessoas porque aquele templo era uma fonte de lucro. Não só uma fonte de lucro, mas como toda a estrutura da cidade, como toda a estrutura organizacional e financeira da cidade era em volta do templo de Diana, a tal ponto que ela era conhecida como a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus, aquela que se assenta nas regiões celestiais, é o que eles falavam. A Rainha dos Céus que se assenta nas regiões celestiais. Eis que Paulo, em seu texto, vai falar categoricamente que só existe um que se assenta nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade ou autoridade, seja ela uma deusa pagã como a Diana, seja ela um imperador romano, não importa quem seja, é Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o único que está nas regiões celestiais. Existia uma grande batalha espiritual no meio daquela igreja. Uma batalha de, primeiramente, ela não se sentir inferiorizada enquanto igreja, ela não se sentir apequenada diante da dificuldade e saber que aquela igreja tinha um Deus. E aquela igreja, mais do que ter um Deus, ela foi colocada ali como uma missão, porque aquela igreja era o corpo físico de Cristo naquele lugar. Era o corpo físico de Cristo naquele lugar. E semelhantemente, nós hoje, nós somos o corpo de Cristo aqui neste lugar. A minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente nela. Encontrando essa dificuldade da igreja, Jesus bem dizia e sabia, o próprio Jesus sabia, que os discípulos de próprio Jesus, apesar de todo o conhecimento que eles tinham acerca do reino de Deus, todos os ensinos que eles tiveram durante aqueles 3 anos que passaram dia e noite com o Senhor Jesus Cristo, com certeza Jesus sabia que não apenas ver aqueles milagres que Jesus fazia, como por exemplo, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, fazendo todas as maravilhas que ele fazia, Jesus sabia que se não houvesse alguma coisa além disso, eles não dariam conta do recado, da missão que eles teriam para fazer. Por isso essa igreja, a minha igreja, tem um Deus que se deseja encarnar-se nela pelo Espírito Santo. No versículo 13 e 14 vai nos mostrar alguma coisa nesse sentido, em que nós, quando nós cremos, tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa. É o desejo de Deus habitar, encarnar-se na igreja pela presença do Espírito Santo. É bem interessante essa manifestação de Deus enquanto Espírito, porque geralmente
E aí você pergunta, quem é mais importante? O Pai, o Filho ou o Espírito? Bem, eu tenho aprendido que, em termos de importância, Deus é importante. Então, essa disposição, em termos de Pai, Filho e Espírito, é apenas uma manifestação de Deus para que nós o conhecêssemos. Deus é um. Deus se manifestou como Pai, Deus se manifestou como Filho e Deus se manifestou como Espírito. Ele é essencialmente isso para nós. Tudo que precisamos conhecer de Deus para a nossa salvação está escrito nas Escrituras Sagradas. Esse Deus eterno, Ele sabe de todas essas dificuldades que a igreja enfrenta. Não apenas a igreja de Éfeso, as dificuldades que eles entravam, as batalhas espirituais que eles enfrentavam, que não é muito diferente da que a gente enfrenta no tempo que se chama hoje, ainda que seja uma batalha espiritual um tanto mais escondida, mais velada, mas a igreja sem essa unção do Espírito, sem o Deus eterno encarnar-se na igreja, é impossível. É impossível a igreja dar conta do recado dela. É necessário que a gente perceba isso. Ele quer se encarnar na igreja e fazer uma habitação a partir do mesmo poder que originou o mundo. Qual foi o poder que originou o mundo? A palavra. Lembra disso? Estava lá o Espírito de Deus pairando sobre as faces das águas e disse Deus, haja luz. E todas as coisas foram criadas a partir de quê? Da palavra de Deus. Agora Deus está criando um novo homem. A partir de que instante, a partir de que momento, a partir de que força Deus cria, manifesta o seu poder? A palavra, tendo nele, depois que ouviste a palavra da verdade. O homem começa a se tornar um novo homem a partir do momento em que ele abre o ouvido para a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É por essa instrumentalidade da pregação da palavra de Deus que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é porque eu sou um indivíduo que simplesmente não faço coisa errada ou só faço coisa certa. Não é só por isso não, é pela pregação da palavra de Deus. Por isso o apóstolo diz assim certa vez, o apóstolo Paulo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, pregue a palavra em igreja de Cristo. O Espírito Santo vai atuar a partir do momento em que você proferir a palavra de Deus. Agora, se ficarmos calados, como é que Deus vai recriar o homem? Qual é o propósito de Deus? Ele está recriando a humanidade a partir de quê? Da pregação da palavra de Deus, que vamos chamar de boas novas, as boas novas do Evangelho. Deus quer se encarnar na igreja pelo Espírito e fazer dela uma habitação a partir do mesmo poder formador do mundo. A palavra. A igreja pega a palavra. Não tenha medo, pega a palavra. Ah, mas ele não acredita. Pega a palavra. Ah, ele já disse que não acredita, não tem problema. Prega a palavra. A palavra de Deus diz a própria palavra. É como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e espírito. É aí que o Espírito de Deus
celestes antecipados. Dizer que Deus quer se fazer presente, quer encarnar-se na igreja pelo Espírito Santo, é dizer que Ele está presente entre nós, é dizer que Ele está atuando entre nós. E se Deus está presente entre nós, meus queridos irmãos, é antecipar, é antegozar as delícias celestes. Por isso Ele disse que o Espírito é o penhor da nossa herança. Lembra que é penhor? Atualmente a gente não faz muito por isso, né? Penhor é garantia. Você entrega alguma coisa lá na caixa, você vai em outro lugar, e eles te dão um recurso. A revelação do Espírito Santo na vida da gente, a partir do que o Espírito Santo começa a atuar na minha, na sua vida, a gente começa a desfrutar já das delícias celestiais. E o que há de ser na eternidade? Na eternidade há de ser plena paz. Na eternidade haverá a presença plena de Deus. Ora, pois, não foi a coisa que Jesus falou, lembra? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A presença do Espírito de Deus, Deus se fazendo presente na vida da igreja, é uma igreja em paz. Porque Deus não nos deu um espírito de confusão, amado. Quando a igreja está em confusão, evidentemente o Espírito de Deus não está habitando plenamente nessa igreja. Há outros espíritos, menos o de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade, sim, há liberdade, mas há paz. Por isso, quando Jesus entra no seu coração, na sua vida, uma das primeiras coisas que acontece contigo é ter paz. E essa paz é chamada paz com Deus. O Espírito é a garantia, é o penhor. À medida que você tem essa presença no seu coração, não tenha dúvida, meus irmãos, que você já começa antecipadamente a desfrutar das delícias espirituais. Acho bem significativo essa presença do Espírito. Jesus falou que se Ele não fosse, o Espírito não viria. E Jesus dizia: Ele vai me glorificar, porque vai receber o que é meu. Ele é o paracleto, Ele é o advogado, Ele é o companheiro constante da nossa vida, igreja de Cristo. Desamparado, se sentir inseguro, você tem um advogado ao seu lado, que é o Espírito de Deus na vida da gente. Se a gente puder desfrutar cada vez mais dessa presença e saber que Ele está presente, eu diria, meus irmãos, a gente não ficaria desesperado, ou na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, desesperançado. Nunca. Porque nós temos aquele que nos conforta, aquele que nos incentiva, aquele que nos dá a certeza de que nós temos um lugar para habitar, não só no tempo presente, igreja de Cristo, mas também na eternidade para com Deus. Gosto de pensar no Deus que escolheu a igreja para habitar. Gosto de pensar no Deus que foi derramado agora nos últimos tempos, como diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ele foi dado à igreja, para a igreja possa não apenas desfrutar, entende? Da paz, da harmonia, da alegria espiritual, mas sobretudo Ele veio habitar na igreja de Cristo para que o poder de Deus se faça presente na terra. Não há outro ministério, não há outra missão maior do que essa: manifestar o poder de Deus na terra através de quem, irmão? Através de um irmão solitário? Não, através da igreja de Cristo. Está lá o corpo pré-moldado, vamos dizer assim, dos discípulos, mas ainda não era uma igreja. Quando é que aquele corpo de discípulos se tornaram um corpo vivo? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Da mesma forma como aquele homem do passado, o primeiro homem, Adão, enquanto estava apenas como um boneco lá, de barro, sem vida. Mas quando Deus soprou na narina daquele boneco o Espírito, a vida, então o homem se tornou uma alma vivente. Dessa mesma forma aconteceu com a igreja. Estava lá aquele
dos séculos, a minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente nela, na pessoa do seu Espírito. E a minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente nela, em profundo conhecimento do Pai. Não somente o Espírito Santo de Deus habita e permeia toda a igreja, mas como é desejo do Espírito que nós tenhamos um profundo conhecimento do Pai. E de que modo? De que modo nós podemos conhecer o Pai? O primeiro ponto pelo qual nós podemos conhecer o Pai é através de Jesus Cristo. No versículo 17, na parte A, diz assim o texto: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai. Por que Paulo fala peço? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós às vezes passamos pelo texto e não meditamos o significado. Quando Paulo fala que Jesus é Senhor, muitos teólogos colocam a palavra grega Kyrios como uma referência ou uma alusão ao conflito com o imperador romano. Mas mais do que o significado de imperador romano, a palavra Kyrios, ela tem um correlato em hebraico que chama-se Adonai. Adonai era o modo como os judeus chamavam o Todo-Poderoso de Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, Ele é o Senhor, Ele é a revelação de Deus para a igreja. Quem quer conhecer ao Pai, obrigatoriamente precisa conhecer o Filho. É só por meio de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque nele aprouve habitar a plenitude da divindade. A plenitude é algo que é muito mais do que amplo. É igual se diz em direito, uma ampla defesa é uma defesa suficiente, mas quando se fala de uma plena defesa, é uma defesa que esgota, que exaure todas as possibilidades. Em Jesus foi exaurido toda a glória de Deus nele. Nós só podemos conhecer o Pai por Jesus, porque nele habita toda a glória da divindade. Ele é o caminho para conhecermos o Pai. Ele é a manifestação de Deus. Ele é a revelação. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra. Se a qual é possível que um homem possa conhecer a Deus. O segundo modo pelo qual nós podemos conhecer o Pai, e aí tem um sentido de filiação. Jesus chamava Deus de Pai em referência a Deuteronômio. Quando Deuteronômio, o texto diz: e trata os filhos de Israel, dizendo que Deus trata os filhos, ou repreende os seus filhos, como um pai que ama os seus filhos. Então, quando faz essa referência, Jesus é o nosso exemplo de filho mais velho. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Obediência é uma característica daquele que conhece o seu Pai. E como é que nós podemos conhecer o nosso Pai e temos as marcas de sermos filhos de Deus? Porque os filhos possuem o DNA do seu Pai. Se nós, como igreja, temos o DNA do nosso Pai, nós temos que ter as mesmas características do nosso Pai Celestial. E qual a primeira característica que Paulo coloca do nosso Pai Celestial? O nosso Pai é o sábio. Se ele é o sábio, a igreja tem o espírito de sabedoria. E como é que nós adquirimos sabedoria? Pela meditação e leitura da sua palavra. Não existe outra forma de nós conhecermos o sábio e sermos filhos de Deus se nós não tivermos o espírito de sabedoria, que é derramado e adquirido através da oração, através de jejum, através de leitura da palavra, ou seja, através de um íntimo relacionamento com Deus. Não se iluda. Conhecer a Deus dá trabalho. Existe uma palavra que a gente não usa muito. Existe uma palavra chamada devoção. Devoção é um amor exacerbado por alguém ou por algo. Quando eu digo que eu sou devoto de Deus, significa que a minha vida é entregue de todas as maneiras para esse Criador. De modo que no meu deitar, no meu levantar, no meu andar, no meu caminhar, no meu trabalho, eu passo o tempo todo meditando e buscando intimidade com esse Deus. E quando eu me disponho
suas vestes, se derrama do Todo-Poderoso. E então, nós temos o prazer e o privilégio de conhecer a cada dia mais esse Deus Pai Todo-Poderoso. E o outro ponto é que o pleno conhecimento do Pai se revela na manifestação do seu poder. Quando a igreja está em comunhão com o Pai, quando a igreja busca conhecer esse Deus, Deus se manifesta de uma forma poderosa no meio da igreja, de modo que as ações de Deus o Pai são feitas e realizadas no mundo pela e para a igreja. Os milagres que Jesus fez são possíveis acontecer hoje porque o Espírito Santo de Deus está no meio da igreja. E quando a igreja atinge o pleno conhecimento do Pai, a atividade do Espírito é intensa. Se a igreja tem o dom de misericórdia, é porque Deus é misericordioso. Se a igreja tem o dom de sabedoria, é porque Deus é sábio. Se a igreja tem o dom de profecia, é porque o Senhor revela a sua vontade. Não há nada que venha da parte de Deus que o mundo possa saber, se não for por meio da ação do Espírito Santo de Deus, através do pleno conhecimento do Pai, na igreja. A igreja é a agência do reino. A igreja é a qual Jesus colocou acima de todas essas coisas do mundo para fazer a diferença. Porque todas as coisas vão perecer, mas a única coisa dessa terra a qual Jesus vai levar é a sua igreja. Amém? Porque a minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente nela. Vivemos um tempo bem centrado nos homens. Os homens querem glória para si mesmos. Os homens buscam holofotes para si mesmos. E a igreja não fica muito longe disso, não. Hoje nós temos um culto, por exemplo, que nós estamos um tanto confusos quanto às manifestações dentro deste culto. Por exemplo, hoje nós temos as palmas. Hoje é difícil encontrar uma igreja que não tenha palmas. Existem dois tipos de palmas. Uma palma que você usa para acompanhar uma música, então usa as suas palmas como instrumento musical, fazendo ritmo. Mas tem a palmas que é de louvor, a palma de até mesmo uma alegria. Hoje nós temos uma fala assim, eu lembro disso bem quando eu vi esse início do Ministério das Palmas, vou chamar assim, Ministério da Palma. E a igreja pedia assim, o irmão chegava, falava uma poesia, cantava uma música, e se pedia a ele, palmas para Jesus, depois que ele terminava. Aí vinha outro, cantava e dizia, terminou de cantar palmas para Jesus. Aí com o passar do tempo eu já não precisava pedir mais palmas para Jesus. Então começava a pessoa fez alguma coisa, acabou de pregar, ou falou alguma coisa que a pessoa se agradou, todo mundo batendo palma. Aí já não sei mais se é para Jesus a palma, ou a palma é pela palavra que aquele rapaz ou aquele pregador falou, ou a palma é porque aquela pessoa cantou muito bem, ou se a palma é realmente para Jesus. A coisa ficou um tanto dúbia, confusa. E nós temos uma tendência de glorificar o homem. Parece que o culto que deveria ser dirigido para Deus começa a ser dirigido para o homem. Qual é a diferença? Eu costumo fazer isso. Qual a diferença de um culto para um show? Entre elas, um culto para o show, por exemplo. A diferença do culto para o show é que quem está no palco, vamos dizer assim, está querendo agradar as pessoas que estão assentadas. E as pessoas que estão assentadas, quando batem palma, elas estão fazendo o quê? Elas estão louvando, estão exaltando aquilo que aquela pessoa fez. E agora o culto é diferente disso. Quem está aqui não está querendo agradar, desculpe, Deus, sim, entendeu? Não estamos aqui para querer agradar os irmãos, estamos aqui para querer agradar a Deus. Por isso a minha igreja tem esse Deus que quer plenamente viver nela na soberania plena de Cristo. A igreja de Deus é a igreja que
Diz assim o texto da palavra do Senhor, ainda em Efésios, capítulo 1. Alguém tem esse ventilador para mim, por gentileza? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos nos lugares celestiais, está assentado à direita dos lugares celestiais, sobretudo pensar na glorificação de Cristo. O Cristo que ressuscitou dentre os mortos, o Cristo que foi levado até a glória do Pai, ele está numa posição de autoridade. Ele está numa posição de soberania. É otorgado a ele todo o poder. Não é à toa que ele diz aos seus discípulos: todo o poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide. O poder pertence a Jesus. A glória pertence a Jesus. Então, o nosso culto, o nosso fazer, o nosso realizar alguma coisa, meus queridos irmãos, pastor, não está para agradar a igreja. Não queremos fazer as coisas para agradar a igreja, queremos agradar a Jesus. E se a igreja se agrada com isso, ela vai se agradar com Jesus. Mas quando começamos a fazer para agradar as pessoas, deixamos de ser cristãos. O cristão é centrado em Cristo. Passamos a ser políticos. Fazemos as coisas para agradar os homens, para conseguirmos voto para nós. Mas nós não estamos aqui para agradar Deus, ou seja lá quem for. Evidentemente também não estou para desagradar, mas sobretudo, para glorificar aquele que tem o nome que é sobre todo o nome de Jesus. A minha igreja tem esse Deus que quer manifestar-se nela na soberania de Cristo, glorificando, exaltando o nome do nosso Senhor. Mas sobretudo também essa nossa igreja, a minha igreja, tem um Deus que deseja viver plenamente nela, na soberania plena de Cristo, em seu exclusivo, pleno e transcendente domínio. Presta atenção, em seu exclusivo, pleno e transcendente domínio. Observa só o que diz o versículo 21. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Eu fui pesquisar potestade e domínio. Na verdade, vai dizer a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. São governos, pessoas de autoridade. Mas ele está dizendo que o Senhor Jesus está acima de todo principado, de todo domínio, de todo poder, todo nome que se possa referir. E ele diz, não só no tempo presente, não só na era presente, como diz o texto no seu original, não só na era presente, mas na era vindoura, o domínio, o poder pertence a ele. A glória é dele. E homem nenhum pode roubar essa glória. Obreiro algum pode roubar essa glória que é de Jesus. Infelizmente, a gente vive um tempo assim, em que os homens começam a se inchar, igrejas começam a se inchar, começamos a exaltar a igreja e deixamos Jesus de lado. Você quer ver como a gente começa a exaltar a igreja? A gente diz assim, algumas pessoas dizem assim: depois que eu entrei nesta igreja, a minha vida mudou. Porque a minha igreja é melhor do que as outras, porque a minha igreja, sabe, a minha igreja é uma igreja que tem 200 anos, é melhor que todas. E Cristo ficou de lado. O meu Deus tem uma igreja que quer viver nela plenamente, na soberania plena de Cristo. E ele diz tudo isso, toda essa palavra, como li,
acima de todas as coisas, de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome, que se possa referir não só no tempo presente, mas no vindouro. Sabe lá o que é isso, meu irmão? O poder de Deus é dado à igreja de Cristo. E não é disso, não é todo o Apocalipse vai dizer que vocês serão reis. Vocês terão o máximo dos poderes que vai ser dado a gente também. Porque assim como ele é, diz o apóstolo Paulo, nós seremos. E esse poder é dado à igreja de Cristo, mas uma igreja que glorifica, que se centraliza em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é a nossa amada. A glorificação, a exaltação dele, é a exclusividade dele, do nosso Deus. A minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente nela também, em sua plena, como estou enfatizando, em sua plena e exclusiva centralidade. Quero reafirmar isso. Meu Deus, tem essa igreja que quer viver plenamente nela, na soberania plena de Cristo, em sua plena e exclusiva centralidade. Versículo 22. Olha só, versículo 22 então é cabal nisso, é bem categórico nisso, na soberania plena de Jesus, na centralidade de Jesus. Versículo 22 do capítulo 1 de Efésios diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e pôs todas as coisas, não algumas coisas. Pense numa coisa que seja muito poderosa. Os Estados Unidos é um grande poder, está debaixo dos pés de Jesus. Pense naqueles homens maus, que têm muita força e poder para tentar destruir os homens. Está sob os pés de Jesus. No momento exato é que esmaga a cabeça da serpente. E por que não já esmagou a cabeça da serpente e você não sabia disso? O nosso Deus deseja viver plenamente na nossa igreja, na sua igreja, na soberania plena de Cristo, nessa plena e exclusiva centralidade, e para ser o cabeça de todas as coisas. Igreja Batista é uma igreja democrática, pelo menos a gente diz isso, né? O que significa ser uma igreja democrática? E significa que o poder de decisão é do povo, não é do líder. O líder é apenas um moderador. Evidentemente algumas coisas acontecem aí. Então, a gente diz assim, o que a igreja decidiu está decidido. É o poder máximo da igreja, não é? Não é. Quantas vezes a igreja toma decisões erradas, contrárias à palavra de Deus. E quando a igreja toma a decisão errada, de que forma devemos tratá-la? Conforme a palavra de Deus. O que Jesus disse acerca desse assunto, como Jesus agiria em determinados assuntos, portanto, o cabeça da igreja, a centralidade exclusiva e plena de Jesus. Eu creio que quando Jesus se faz presente, eu não tenho dúvida alguma na vida dos irmãos que a vontade dele é manifesta através da igreja, mas que seja uma decisão focada em Jesus, o cabeça. Não é mesmo o fundador que é cabeça da igreja, não é diácono que é fundador, diácono que é o cabeça da igreja, não é pastor que se diz apóstolo, sei lá o que o mais queiram dizer, não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Isso nós vamos bater pé, vamos ficar nos pés, porque o nosso Deus, o Deus que adoramos, tem uma igreja que deseja viver plenamente nela, em sua glorificação, para o seu exclusivo poder e plena transcendência e domínio, e sobretudo em sua plena e exclusiva centralidade. A minha igreja tem um Deus que deseja plenamente viver nela. Esse Deus deseja viver plenamente na sua igreja de um único modo, tabernaculando em seu pleno ser. Tabernáculo é casa, tabernáculo é morada,
é lugar de residência. Tabernáculo é aquilo que a gente vê no Velho Testamento, antes da construção do templo, era onde ficava a Arca da Aliança, onde o povo ia, Deus ia junto, tabernaculando, fazendo morada. Hoje a casa de Deus, a morada de Deus é a igreja, somos nós, eu e você. O versículo 23 diz assim: que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o seu tabernáculo. E mais do que isso, nós ouvimos falar que Jesus tem todo o poder. E meditando acerca desse texto, nos estudos da gente elaborando esse sermão, veio uma coisa muito curiosa, ao mesmo tempo assustadora. A gente ouve falar de pessoas que dizem assim: a igreja perdeu o poder, ou aquela igreja perdeu o poder. Não, queridos, a igreja ela não tem como perder o poder. A igreja ela faz algo que é pior do que perder o poder quando ela se desvia da vontade de Deus. Ela deixa de usar o seu poder. A igreja não perde o poder, a igreja deixa de usar o poder que Deus delegou a ela. O que é mais assustador, porque Tiago vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A igreja tem o poder. Quando nós, enquanto igreja, não cumprimos o nosso papel de corpo, o nosso papel de tabernáculo, fazendo todas as obras de Cristo, e as obras de Cristo são manifestas, é o fruto do Espírito, o amor, a benevolência, a paz, a santidade que se revela em misericórdia, que se revela na pregação do Evangelho, que se revela em milagres, que se revela em profecia, significa que nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Porque o poder que foi delegado a nós, nós simplesmente colocamos no bolso e guardamos. Vida cristã não é uma vida teórica, é uma vida de prática. Por isso que é falado de tabernáculo, porque é desejo de Jesus enquanto cabeça e no seu corpo, que é a igreja, a plenitude da sua divindade agora está em nós. Não que nós temos a mesma natureza que a dele, mas nós temos a comunhão plena com ele, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Enquanto igreja, o nosso foco é essa missão. E eu comecei a me perguntar, e você deve se perguntar hoje, quantas atitudes, quantas circunstâncias, o quanto o meu estilo de vida, o seu estilo de vida não tem mitigado ou atrapalhado o poder de Cristo na sua igreja, ou negado a eficácia do poder de Cristo na igreja, porque eu tenho sido pedra de tropeço para a manifestação do poder dele. É semelhante ao povo quando estava lá com Josué, e quando Deus ordenou que eles não pegassem nenhum despojo gladiário, mas dois cidadãos resolveram roubar umas coisinhas, e caiu uma grande desgraça sobre o povo por causa da desobediência de dois cidadãos. Nós, enquanto corpo, significa que eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando você fica doente, você está com dor de ouvido igual eu estou agora, não é porque o ouvido é uma parte separada do corpo que o corpo inteiro não sente. Você fica debilitado, você
sentido, nós nos tornamos inimigos e nós criamos um problema, um caos para a manifestação desse poder. Porque a igreja, ela não perdeu o poder. A igreja, ela deixa de utilizar o poder que Cristo lhe deu. E aí é mais assustador, porque sobre a igreja vai cair a responsabilidade. A responsabilidade por aquelas vidas que nós não fomos atrás. A responsabilidade por aquelas pessoas que nós não ajudamos. A responsabilidade por todos aqueles a qual Deus tinha plena vontade de abençoar e de salvar, mas que Ele teve que usar outras formas, outras pessoas, outras denominações, outras pessoas, porque esse corpo aqui, essa parte do corpo de Cristo. A minha igreja tem um Deus que deseja ver plenamente nela, tabernaculando-se em seu pleno ser, de modo que a plenitude de Cristo encha a igreja. A plenitude de Jesus tem que estar no nosso meio. A plenitude dele tem que estar no nosso meio. E de que modo? Através de vida de santidade. A gente não gosta de falar dessa palavra, santidade. Mas em Hebreus fala que sem ela, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A minha igreja tem um Deus que deseja ver plenamente nela, através da vida prática da igreja, enquanto manifestação do poder e realizadora das obras de Cristo aqui na terra. Esse é o objetivo e o foco central da igreja: glorificar e pregar a mensagem de Jesus Cristo, glorificar a Deus. Não existe outro objetivo. Muitas vezes nós confundimos e achamos que a igreja é uma instituição e um fim em si mesma. Muitas vezes se torna mero ativismo. Muitas vezes nós transformamos a igreja de Cristo numa igreja com I maiúsculo, numa instituição, e vira um verdadeiro clube cheio de atividades. E aí ela passa a ser um agente captador de recursos para criar departamentos, para dar atividades aos membros, que acabam tendo até um senso crítico sobre a qualidade das atividades. Esse culto foi bom, porque esse culto me agradou. Eu gostei das músicas do culto. Essa reunião é legal, porque meu filho gosta. Meu filho curte e ele vai lá. E levou até os amiguinhos dele. Eu curto essa reunião de oração, porque lá eu tenho as minhas amigas. E nós podemos falar da vida alheia, de modo a abençoar a vida alheia. Não é? Quando nós esquecemos a missão da igreja, da plenitude de Cristo na igreja enquanto corpo, nós acabamos nos transformando num fim em nós mesmos. Como na verdade o chamado da Assembleia é um chamado para fora, é um chamado contra o mundo, é um chamado para resgatar os perdidos, é um chamado para destruir Satanás e suas potestades. Esse é o chamado e a missão da igreja. Quando a igreja fala, o mundo tem que tremer. Onde a igreja anda, Satanás tem que ir embora, porque a glória de Deus habita no meio da igreja. Amém? Porque é desejo de Deus, é desejo de Jesus habitar plenamente no meio da igreja, queridos. Porque, como a gente falou do início ao fim, a minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente nela. A minha igreja tem um Deus, ou ela se perdeu desse Deus? Eu tenho um Deus na minha vida, ou eu me perdi desse Deus? Ele deseja viver plenamente nela, conduzidos pelo seu Espírito, presença do Espírito de Deus. Quem tem ouvido
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a mensagem final das Escrituras, que dá margem à abertura para a caminhada da igreja na face da terra. Ouça a igreja, o que o Espírito diz às igrejas. Agora, quem tem ouvidos espirituais, ouvidos que foram de pessoas lavadas do sangue do Cordeiro, a minha igreja tem um Deus que deseja viver plenamente dela, nos dando profundo conhecimento do Pai. E tivemos conversando sobre isso, como ter um profundo conhecimento do Pai, no mergulhar na oração, no ouvir a palavra dele, estudar a palavra e andar com Jesus. Lembra daquele irmão do passado chamado Filipe? Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ah, Filipe, estou há tanto tempo convosco que você não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Quer conhecer o Pai? Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João e os demais apóstolos que falam acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você conhece o Pai. Todas as manifestações. Crês tu, pelo menos, que as mesmas obras que eu faço e as palavras que eu falo não falam de mim, mas falam do meu Pai, disse Jesus. A igreja que tem um Deus, Ele nos dá o profundo conhecimento do Pai, na soberania plena. Cristo é o centro, querido. Cristo é o centro. Minha igreja, tem Deus que quer viver plenamente nela, tabernaculando-se nela. Gosto desse pensamento do Deus que habita plenamente na igreja. Agora a gente tem que tirar da cabeça que igreja seja esse prédio aqui, por favor. Igreja não é esse prédio. Amém? Estou certo? Estou certo ou estou errado? Estou certo. A igreja não é o prédio, meu irmão. A igreja são vocês. E onde Deus quer habitar? No templo feito por mãos de homens. Onde o Espírito Santo quer habitar? No templo feito por mão de homens. Vós sois o templo do Espírito. E gosto de pensar nisso tudo isso que foi falado. O Deus que quer criar um novo homem a partir da palavra dele. Eu vejo que é o novo Gênesis. Cada uma pessoa que se converte, ela nasce de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é um novo homem, a imagem de Jesus Cristo. Aí eu fico lembrando lá no Éden, quando Deus fez o homem era puro, o homem tinha comunhão com Deus. Sabe o que Deus gostava de fazer? Deus gostava de visitar o jardim, passear pelo jardim. Mas para passear simplesmente pelo jardim? Não, para ter comunhão com o homem. Eu creio, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele quer habitar, Ele quer passear no meio da igreja de Cristo. E onde a igreja de Cristo estiver, ali é o lugar da manifestação do poder de Deus. Você é membro desse corpo, o corpo de Cristo. Onde você estiver, onde você pisar, ali é lugar para a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, da centralidade de Cristo, e Deus habitar plenamente, porque ali há um cidadão do reino de Deus, aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, aquele que tem o penhor da vida eterna, a garantia. Olha que missão. Mas não se desespere. Deus habita na igreja de Cristo. Aqui não estamos para glorificar homens. Não estamos aqui para exaltar A, B ou C ou denominação alguma. Mas estamos aqui para exaltar, para glorificar, para pregar, para proclamar aquele nome que é sobre todo nome. O nome que enche todas as coisas, aquele que Deus convergiu todas as coisas nele, como diz o versículo 10 de Efésios 1:10. Ele converge todas as coisas em Jesus Cristo, em Jesus, em Jesus. Que o Senhor seja poderoso na igreja dele.
igreja. A igreja que é representada aqui por esses irmãos samaritanos, que Deus possa, como o Juliano disse, tabernacular-se na igreja, poderosamente, atuando através de todos nós. E saibam disso. Uma das coisas que eu achei que deveria ser muito interessante, os irmãos veem que vocês não estão sozinhos. Aliás, nós não estamos sozinhos. Deus se faz presente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para sempre, eternamente. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que você possa dar lugar a Jesus. Que Ele seja pleno na sua vida, em nome do próprio Jesus. Amém?